O exercício 4 da página 134 pelo aplicativo do GeoGebra aqui do celular, para vocês terem mais um novo contato com este aplicativo. Então, abrir aqui o aplicativo, ele vai iniciar nessa tela, vou em configurações, e eu quero exibir os eixos, e eu quero exibir a malha, só que eu quero aquela malha que chama principal, para que eu possa visualizar melhor ali os meus pontos, beleza? Bom, então o exercício diz que a distância do ponto, ele quer descobrir, né? Quer que a gente descubra a distância do ponto P, de coordenadas 4 e 6, a circunferência de equação, e aí ele dá a equação da circunferência. Tá, primeira coisa que eu vou fazer é traçar essa circunferência. Então, como a gente já viu nos exercícios, a partir da sua equação reduzida, eu consigo ver qual é a sua o seu centro e o seu raio. Então, aqui eu vou procurar a construção que dá que a gente consegue fazer a nossa circunferência através do centro e do raio. Então aqui nós temos escrito círculo, tá? Então você sabe que o círculo é a união da circunferência com os seus pontos internos. Então por isso que no aplicativo tá o círculo, porque aí a gente pode clicar lá dentro e aí ele preenche a área, certo? Mas se a gente quiser só a circunferência, é da mesma forma. Então, olha, se eu selecionar esse primeiro aqui, ó, ele monta um círculo para mim, uma circunferência, a partir de dois pontos que eu escolher. Então, por exemplo, eu vou lá no ponto de coordenada 2 e 2 e no ponto de coordenada 4 e 6. E aí ele vai traçar a circunferência ali. Não é o que eu quero, porque ele deu a equação da circunferência. E pela equação da circunferência, eu consigo ver que o seu centro tem medida no ponto 1 e 2 e o raio mede 3. Então, eu quero esse aqui, ó. Seleciona um ponto e depois digita a medida do raio, certo? Então, qual é o ponto que a gente quer? Espera aí que eu tenho que abrir aqui, pronto. Qual é a medida do ponto que a gente quer? A gente quer o ponto de coordenada 1 e 2, que pela equação da nossa circunferência dá para ver aqui, ó, que é o ponto de coordenada 1 e 2. Então eu vou levar o meu ponto lá onde eu quero. Tá vendo que a circunferência aí lá, né, já foi traçada aí, ficou enorme, porque eu acabei dando zoom aí para poder digitar. Então eu vou lá tá vendo lá o meu ponto lá de coordenada 1 e 2. E agora eu quero o raio desse círculo. Então, tá vendo aqui, ó, o círculo foi definido pelo ponto A, que é o seu centro, e eu quero o raio 3, certo? Só dá Enter. Olha lá. Beleza? Vou voltar aqui, vou colocar aqui na visualização, vou ampliar um pouquinho aqui, certo? Para a gente ver melhor. Então, essa é a circunferência que está descrita aí no exercício 4. Ela tem, a gente volta lá para conferir, ó, ela tem o centro nas coordenadas 1 e 2 e o raio mede 3. Tá vendo aqui, ó, o círculo C está definido pelo seu centro, que é o ponto A, e raio tendo 3. Olha lá a equação da circunferência exatamente aí embaixo. Fechou? Agora eu preciso colocar um ponto, certo? Então eu vou lá na minha ferramenta, nas minhas ferramentas de novo, e tá aqui, ó. Eu quero um ponto. Eu quero estabelecer um ponto aí. Qual é a coordenada desse ponto? 4 e 6. Olha ele aqui, ó. Ele tá aqui. 4 e 6, que é o ponto B. Agora o exercício pede a distância entre a circunferência e esse ponto. Então, primeiro, né, fazendo manualmente este exercício, o que a gente faria aqui? A gente utilizaria a fórmula de distância entre dois pontos e calcularia a distância entre o ponto A e o ponto B, com aquela fórmula que a gente viu lá no início.
Por aqui eu vou fazer isso também. Não é necessário, porque aqui ele já calcularia direto aqui, mas eu vou fazer os passos que a gente faria no fazendo manuscrito para vocês conferirem o resultado de vocês. Está vendo aqui, ó, medições. Posso medir ângulo, ângulo com amplitude, distância, certo? Distância. Vou pegar aqui, ó, distância. Ele está falando, selecione 2 pontos ou um ponto e um polígono. Então, eu vou selecionar os 2 pontos que eu quero. Eu quero a distância do ponto A até o ponto B. Olha lá, deu 5. Beleza? Vou voltar aqui para mim poder arrumar. Tirar ele daqui de cima da construção. Então tá aqui, ó. A distância entre o ponto A e B mede 5. Pronto, matou o exercício, certo? Porque se a distância entre A e B é 5 e o raio é 3, significa que a distância da circunferência ao ponto B só pode ser 2. Certo? Faz sentido ou não? Se a distância entre o A e o B é 5 e o raio desta circunferência mede 3, né? Então significa que a distância entre a circunferência e o B mede 2. A gente pode conferir também. Então eu vou voltar lá nas minhas medições e eu vou ver se eu consigo calcular. Tá aqui, ó. Vou pegar um ponto, certo? Vou pegar um ponto e eu vou colocar um ponto em cima do círculo. Olha lá, coloquei um ponto C em cima da minha circunferência. Agora eu vou calcular a distância, lembra a definição de circunferência? União dos pontos equidistantes ao ponto central. Então, aqui são infinitos pontos que estão compondo essa circunferência. Então, agora eu vou calcular essa distância aí para ver se ele dá próximo do que a gente chegou como conclusão, que seria 2. Então, de novo, eu selecionei a medição distância, pego o ponto C do ponto B. Oh, que maravilha, certo? Aí, só colocar ele em algum outro lugar aí. Beleza, olha aí, ó, o exercício 4 resolvido através do aplicativo aí, bem tranquilo, bem bacana. Claro, gente, claro que eu sei que vocês vão fazer prova, vocês vão fazer vestibular, vão fazer concurso público, que não se utiliza um aplicativo, mas o aplicativo é para a gente conferir, é para a gente ir manuseando e aprendendo as suas funções, e aí aumenta a autonomia de vocês. Então, vocês mesmo podem resolver um exercício manualmente e conferir no aplicativo lá, aprender a manusear ele também, para ver se deu certo. Beleza? Abraço aí.